Eleições 2022 e os direitos humanos. Perguntas às candidaturas. Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de direitos humanos dessa semana, nós gostaríamos de trazer aqui uma contribuição a um debate que nos parece fundamental nessas eleições. Não só nas eleições, mas nessas eleições com certeza. Quais são os efetivos compromissos das candidaturas, sejam a deputados estaduais, federais, governadores, senadores, presidentes? Quais são? Como a gente pode aferir, verificar esses compromissos de maneira mais concreta, mais efetiva? Porque se dizer a favor de direitos humanos não é difícil. É difícil talvez para aqueles bolsonaristas, né, os fascistas, esses têm muita dificuldade até de falar em direitos humanos. Mas tem muita candidatura que se afirma defensor de direitos humanos e acho que é importante a gente colocar algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, a candidata, o candidato, candidate, assume um compromisso integral com o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi elaborado durante o segundo mandato do presidente Lula, a partir das deliberações da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos de 2008, assume esse compromisso de forma efetiva? Bom, isso é muito importante, porque lá nós temos uma verdadeira plataforma de direitos humanos em todas as áreas que possa imaginar. Mas isso não basta. É preciso entender que direitos humanos, né, os direitos, a garantia dos direitos humanos e sociais numa sociedade desigual e injusta como a brasileira, passa necessariamente por uma ação efetiva do Estado na garantia desses direitos. Como nós já falamos outras vezes aqui, vamos repetir. Não é possível garantir o direito à educação, o direito à saúde como direito de todas, todos e todos, e não como privilégio de alguns, sem que o Estado garanta o acesso a esses direitos, a esses serviços. Então, é preciso que o Estado garanta. E para o Estado garantir, é preciso um Estado forte, um Estado capacitado, um Estado que tenha as condições concretas de realização. Para isso, então, a candidata ou candidato vai ter que dizer se compromete explicitamente, de maneira expressa, sem meio termo, com a revogação da emenda número 95, a emenda que ficou conhecida como emenda do fim do mundo, emenda do teto de gastos, que é um crime contra o povo brasileiro, um congelamento por 20 anos dos gastos sociais. Se a sua candidata, seu candidato não assumir o seu compromisso, lamento lhe dizer, ela não tem compromisso com os direitos humanos. Um outro ponto a ser perguntado, a questão do limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse limite, que é estabelecido, tem um limite prudencial, depois tem um limite já que é um alerta, e depois, passando desse limite, o prefeito, prefeita, governador, o gestor público corre risco de perder o seu mandato. Esse limite foi criado de uma maneira absolutamente irresponsável do ponto de vista social, quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele tem sido, inclusive, um poderoso empurrão para as terceirizações. Mas não pode gastar mais do que tanto por cento com o pessoal. Então não posso gastar, eu contrato esse serviço terceirizado, que tem sido um horror na maioria dos serviços públicos onde isso aí tem sido feito. Então esse limite de gastos, ele precisa ser revogado. O limite de gastos com o pessoal, na verdade, qual é esse limite? É o da necessidade da política pública. Se um município precisa de 100 médicos e médicas para atender a população, fora todos os outros, enfermagem, enfim, todos, a limpeza, a nutrição, se um município precisa de 100 médicos, ele tem que gastar, o limite do gasto é a contratação desses profissionais, dessas profissionais, sob pena de não garantir efetivamente esses direitos. Então, o limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal é outro ponto que precisa ser questionado a sua candidata ou seu candidato. E se ele fugir ou ela fugir dessa pergunta, pode ter certeza, não tem compromisso com os direitos humanos. E, por último, não que não tenha outras questões, mas que é fundamental para a gente debater no nosso país. Um dos maiores obstáculos, um dos maiores impedimentos à realização de um país mais justo, nosso Brasil,
é a dívida pública. E essa dívida pública, que já vinha durante muitos anos, talvez 15 anos pelo menos, consumindo mais de 40% do orçamento geral da União, chegou agora mais recentemente com o governo desse assassino, né, que se diz presidente da República, chegou ao absurdo de bater na casa dos 50%. Parece-me que está em 51%. Essa dívida pública nada mais é do que a sangria dos recursos do nosso país, daquela riqueza produzida pelo nosso povo em favor dos bancos, do sistema financeiro. É preciso enfrentar a questão de dívida pública. Significa que então um governo vai chegar e vai decidir não pagamos mais nada e dane-se? Não. Isso talvez seja necessário em algum momento, mas em primeiro lugar é direito nosso, das cidadãs e cidadãos desse país, saber o que é essa dívida pública, do que se trata, para que ele possa ser devidamente enfrentado. Para isso, nós precisamos de uma auditoria cidadã e independente da dívida pública brasileira. Esse é um outro compromisso que, se a sua candidata ou seu candidato não assumir, pode ter certeza que não é efetivamente comprometido com os direitos humanos. São questões que muitas vezes nos debates de direitos humanos não aparecem. Ao invés de discutir combate à tortura, que é fundamental, combate à violência social e à violência policial, também é fundamental, garantia dos direitos para LGBT, mulheres, negros, pessoas com deficiência, idosos, crianças, adolescentes, jovens, povos indígenas, quilombolas, tudo isso é fundamental, mas isso não se faz sem recurso orçamentário, isso não se faz sem gastos, e para fazer nós defendemos que seja no Estado, através de serviços públicos, com servidores públicos concursados. Essa é a forma correta de se fazer como política pública. E para isso precisa sim ter recurso orçamentário e, portanto, não dá para discutir direitos humanos, o debate de direitos humanos ao lado de questões como a revogação da emenda 95, teto de gastos, a mudança e o fim do limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal e o enfrentamento à dívida pública com uma auditoria cidadã independente. São questões que, do nosso ponto de vista, são fundamentais e que podem, a partir daí, permitir a verificação do compromisso efetivo das candidaturas com as políticas de direitos humanos. Era isso, muito obrigado.